Se tivesse que responder rapidamente, eu diria que é por causa da minha filha, por causa da minha esposa, ou porque tenho uma família catalã. Mas, se me perguntarem os verdadeiros motivos que me fazem ficar aqui em Barcelona nestes tempos horríveis e entediantes, é porque estou a 40 minutos de trem do melhor futebol da história. Quero dizer, se a minha esposa e a minha filha decidirem voltar para a Argentina agora mesmo, eu me divorciaria e ficaria por aqui pelo menos até a final da Liga dos Campeões. É porque nunca se viu algo parecido dentro de um campo de futebol em nenhuma outra época, e é bem possível que isso não ocorra nunca mais. Posso estar exagerando, é verdade. Estou escrevendo isso enquanto as coisas acontecem. Na verdade, escrevo isso na mesma semana em que Messi fez 3 gols pela seleção argentina, 5 pelo Barça na Champions e mais 2 na Liga Espanhola. 10 gols em 3 partidas de 3 competições diferentes. A imprensa catalã não fala em outra coisa. Durante alguns minutos, nada mais importa. A crise econômica não é o tema que abre os noticiários. A internet explode. E, em meio a tudo isso, acaba de me passar pela cabeça uma teoria muito difícil de explicar. Tudo começou nesta manhã. Estou assistindo sem parar a gols de Messi no YouTube e faço isso com culpa, pois é horário de expediente na revista em que trabalho. Eu não deveria estar fazendo isso. Até que, por acaso, clique em outro vídeo e chega a uma compilação de cenas que nunca tinha visto antes. Imagino que seja apenas mais um vídeo entre tantos que existem por aí, mas logo percebo que não. Não são os gols de Messi, nem as suas melhores jogadas, nem as suas assistências. É um vídeo estranho. Um vídeo que mostra centenas de imagens, de alguns poucos segundos cada, em que Messi recebe faltas muito fortes, mas não cai. Messi não se atira ao chão nem reclama. Não tenta ser malandro para conseguir uma falta perigosa ou um pênalti. Em cada um dos lances, ele segue com os olhos apontados para a bola, enquanto tenta se equilibrar para seguir correndo com ela. Messi faz esforços desumanos para que aquilo que lhe fizeram não se transforme em uma falta, nem resulte em um cartão amarelo para quem o golpeou. São uma infinidade de chutes ferozes, de obstruções, de pisões, agarrões, trapaças. Eu nunca tinha visto tudo isso junto. Messi vai com a bola, recebe um chute na canela, mas continua. Tentam acertar o seu joelho, Messi se desequilibra, mas continua. Agarram a sua camisa, ele se remexe, se livra e continua. Coloquei cada fragmento em câmera lenta e pude perceber que os olhos de Messi estão sempre concentrados na bola, não no futebol ou no contexto do jogo. O futebol atual tem um regulamento muito claro em que muitas vezes se jogar no chão é a mesma coisa que garantir um pênalti ou fazer o adversário levar o cartão que o impedirá de continuar te batendo até o final do jogo. Mas essas cenas que assisto me fazem pensar que Messi não entende nada de futebol ou de oportunidade. O gesto de introspecção desmedida era muito familiar para mim. Deixei o vídeo em pausa, dei zoom em seus olhos e então lembrei. Eram os olhos de Totin, quando ele perdeu o juízo por uma esponja. Quando criança, eu tive um cachorro que se chamava Totin, e ele não era comovido por nada. Não era um cão muito inteligente. Entravam ladrões em casa e ele apenas observava o roubo da nossa TV. Tocavam a campainha, mas ele parecia não escutar. Eu vomitava e ele não vinha lamber. Mas quando alguém, minha mãe, minha irmã ou eu mesmo, agarrava uma esponja, uma determinada esponja amarela para lavar a louça, Totin enlouquecia. Ele queria essa esponja mais do que qualquer outra coisa no mundo. Daria tudo para poder levar aquilo para sua casinha. Eu mostrava essa esponja para ele e ele a mirava. Eu a mexia de um lado para o outro e os seus olhos nunca deixavam de acompanhá-la. Não importava a velocidade dos meus movimentos. O pescoço de Totin se mexia do mesmo jeito pelo ar. Os seus olhos viravam japoneses, atentos, assim como são os de Messi. Olhos que, por uma fração de segundo,
deixavam de ser os de um pré-adolescente atordoado para se transformar num olhar investigativo de Sherlock Holmes. Hoje, olhando este vídeo, descobri que Messi é um cachorro, um homem-cão. E a minha teoria é apenas essa. Eu lamento que tenha chegado até aqui com as maiores expectativas. Messi é o único cachorro que sabe jogar futebol atualmente. E faz sentido que ele não entenda as regras. Os cachorros não fingem cair quando está vindo o carro, não reclamam com o árbitro quando um gato pula os muros e escapa, não tentam provocar o segundo cartão amarelo para o carteiro. No início do futebol, os humanos também eram assim. Iam atrás da bola e nada mais. Não existiam os cartões coloridos, nem os impedimentos, nem as suspensões automáticas depois de não sei quantos cartões de alguma competição, nem os gols do time visitante valiam o dobro. Antes, se jogava como o meu cachorro Totinho, ou como joga Messi. Mas hoje o futebol já se tornou algo bastante raro. Todo mundo parece se interessar mais pela burocracia do esporte, por suas leis. Depois de um jogo importante, são capazes de falar durante uma semana inteira a respeito da arbitragem ou qualquer outra coisa menor. Será que o jogador tal não levou o cartão amarelo de propósito para não jogar a próxima partida e ficar liberado para o clássico? Será que aquele pênalti não foi uma simulação? Será que o técnico do time mandante não mandou molhar o gramado mais do que devia para que os visitantes passassem o jogo inteiro escorregando? Por que os gandulas desapareceram? Messi bate recordes de outras épocas, porque os homens-cães que jogavam futebol só existiram até os anos 50. Depois disso, a FIFA nos convidou a falar sobre leis e artigos penais, e tratamos de esquecer que o importante mesmo era a esponja. Até que um dia apareceu um menino doente, assim como aquele dia em que um macaco se manteve de pé e deu início à história do homem. Desta vez, foi um menino argentino com capacidades diferentes. Um menino que não consegue dizer duas frases seguidas, visivelmente antissocial, incapaz de quase tudo aquilo relacionado à malandragem humana. Mas um menino com um talento assombroso para manter em seu poder algo redondo, até levá-lo ao outro lado de um enorme campo verde. Se o deixassem, jamais faria outra coisa. Depois de Messi fazer 5 gols em uma só partida, Guardiola disse que no dia em que ele quiser fará 6. E não foi um elogio. Foi apenas a expressão objetiva do sintoma. Lionel Messi é um doente. É uma doença rara que chega a emocionar porque eu amava Totinho. E agora, Messi mostra que é o último homem-cão. É por constatar essa doença, por vê-la evoluir jogo a jogo, que eu continuo vivendo em Barcelona, embora prefira viver em outro lugar. Cada vez que subo as escadarias do Camp Nou e vejo aquele gramado iluminado, um momento que sempre nos remete à nossa infância, digo a mesma coisa para mim mesmo. É preciso ter muita sorte para gostar tanto de um esporte e ser contemporâneo de sua melhor versão. E mais ainda por ter o palco disso tudo tão perto. Aproveito essa sorte da melhor maneira que posso. Sinto saudades do presente a cada vez que vejo Messi jogar. Sou um torcedor fanático deste lugar e deste momento histórico. Porque eu acho que, no juízo final, estarão juntos todos os humanos que já existiram, existem ou ainda vão existir. Se formará um grupo para falar sobre futebol. E alguém dirá: eu estudei em Amsterdã em 1973. Outro dirá: eu era arquiteto em São Paulo em 62. O outro, que já era um adolescente em Nápoles em 87. E mais alguém que escutou o silêncio do Maracanã em 1950. Todos eles contarão as suas batalhas com orgulho até altas horas. Quando não houver mais ninguém falando, ficarei de pé e direi, lentamente: eu vivi em Barcelona nos tempos do homem-cão. Nenhuma mosca voará.
O silêncio será absoluto. Todos irão abaixar a cabeça, e então irá aparecer Deus, vestido de juízo final. Apontando em minha direção, ele dirá: você, o gordinho, está salvo. Os demais, que me desculpem.